presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, esteve nos últimos dias em um dos maiores podcasts do Brasil, o Flow Podcast. E durante quase 5 horas de entrevista, ele deu uma aula sobre posicionamento e sobre, principalmente, marketing. Então, se você é médico ou médica e deseja aprender a se comunicar de uma maneira a engajar a sua audiência do começo ao fim, que foi o que aconteceu neste dia, preste atenção no que nós vamos falar neste vídeo para você. Vamos para mais um vídeo do nosso canal, onde você vai aprender neste vídeo um pouco mais sobre posicionamento e sobre como que você vai construir conteúdos médicos, conteúdos nos seus canais de comunicação, Instagram, YouTube, TikTok, não importa, mas que sejam conteúdos que engajem as pessoas, que façam com que elas prendam a atenção em você do início ao fim. E quem vai nos ensinar sobre isso hoje é o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Recentemente, há poucos dias, ele esteve presente num dos maiores podcasts do Brasil, que é o Flow. E durante uma entrevista longa, acho que foi uma das maiores entrevistas do canal, né, do Flow. Foi quase ali cerca de 5 horas, 4 horas e meia, mais ou menos 5 horas e meia de entrevista, não vi ao certo o total ali, mas foi 5 horas mais ou menos. O presidente da República, ele tratou de diversos assuntos, de vários nichos, de vários temas diferentes. E o grande ponto, a grande questão ali, é que ele conseguiu fazer com que a audiência se mantivesse quase que intacta, né, sem ter uma perda muito grande da audiência ao longo do tempo. Ele fez com que as pessoas continuassem com ele do começo ao fim. Cassiano, o que é que isso significa? Como que isso me ajuda como médico? Um dos principais problemas, não só do médico, mas de qualquer profissional que deseja trabalhar com as redes sociais, com a internet, com conteúdos sendo produzidos, é fazer com que a sua audiência permaneça atenta a você. É fazer com que a sua audiência não saia ali do foco daquilo que você está dizendo. Veja bem, nós vamos falar agora sobre qual é o elemento essencial que estava presente do início ao fim nessa entrevista que o Bolsonaro deu lá para o Flow, para o Igor 3K. Qual é o elemento essencial que fez com que a audiência batesse recordes, né? Bateu o recorde de audiência e também conseguiu fazer com que as pessoas continuassem do começo ao fim acompanhando a entrevista. Se nós pegarmos os políticos em entrevistas, né, de maneira padrão, de maneira tradicional, quando vão para a Globo, quando vão para o SBT, para a Record, para serem sabatinados, ou mesmo para entrevistas como essa que aconteceu, nós vamos perceber que os candidatos eles tendem a seguir um padrão, tendem a seguir um roteiro, tendem a seguir um planejamento prévio que foi organizado. Muitos não aceitam algumas perguntas, outros até aceitam, mas sempre vão ter um roteirinho que foi construído por assessores, pela equipe de marketing. Isso é bom? Por um lado, sim, porque a pessoa ela já vai preparada, ela já vai ali organizada para dizer aquilo que ela, né, se preparou para dizer e passar algumas informações específicas. É bom, mas você perde em pontos essenciais que são importantes para se manter o engajamento. Esse vídeo não é um vídeo sobre política, não é um vídeo para que você entenda como que você vai conquistar uma população para te eleger a presidente da República, não é isso. Mas é um vídeo para fazer com que você entenda como prender a atenção das pessoas do início ao fim ao produzir conteúdos nas redes digitais, nas redes sociais, no caso. Quando nós pegamos, por exemplo, o caso do Lula no Podpah, ele teve um resultado bem menos expressivo. E ele tem essa postura de trazer um conteúdo pré-programado, um conteúdo prévio. Ou seja, já tem um planejamento onde eu não saio muito. E quando eu saio, eu fico com raiva. Recentemente teve uma entrevista onde o jornalista perguntou lá ao ex-presidente Lula algo que ele não gostaria de ser questionado. E aí ele ficou com raiva, né? Falou lá, poxa, você não precisava ter perguntado isso e tudo mais. Ou seja, saiu do plano, saiu da estratégia, saiu daquilo que eu tinha organizado para falar, aquilo que eu gostaria de dizer. E aí que entra um ponto importante. Deixa eu ver aqui, olha só, a diferença de resultados. A diferença de resultados. Quando nós colocamos aqui Lula no Podpah, 9,3 milhões de visualizações. 9,3 milhões de visualizações e fazem ali 8 meses, tá? Quando nós colocamos o Bolsonaro no Flow, nós temos aqui um dia, cadê? Nós temos um dia, 10 milhões. Em um dia ele superou o número de visualizações de 8 meses do outro candidato, do ex-presidente Lula. Ou seja, isso aqui demonstra algo que nós falamos antes no Instagram e agora aqui no YouTube, nós falamos há anos. Autenticidade vende, autenticidade conecta. Então, este é o grande elemento que fez com que
este político, o Bolsonaro, mantivesse não só uma audiência elevada, mas fizesse com que as pessoas continuassem com ele por 5 horas seguidas. Isso não é comum. Não é comum 500, meio milhão de pessoas continuarem assistindo um presidente da República falar de maneira contínua por 5 horas. Não é comum. Mas por que deu certo? Porque ele é aquilo. Ele fala besteira, ele fala muita merda, ele fala muita coisa ali interessante, ele faz uma piada de tiozão. Ele é alguém que aparentemente é familiar para as pessoas. Cassiano, é populismo? É aquilo. Quase todos os políticos do Brasil vão trabalhar com populismo, a questão não é essa. A questão é a autenticidade. Se você demonstrar autenticidade no seu perfil, se você não se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você, se você tiver maturidade para compreender que a tua opinião ela vai ter um peso e de fato ela vai dividir as pessoas, mas que é isso que te diferencia, que é isso que faz com que as pessoas queiram mais conteúdos seus, que é isso que faz com que as pessoas queiram consumir mais materiais que você produz. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou produzindo um material falando sobre políticos, falando sobre Lula, falando sobre Bolsonaro. Esse vídeo aqui já é suficiente para dividir opiniões. Ah, Cassiano, você está falando isso aí do Bolsonaro, eu não vou mais te seguir, eu não vou mais te acompanhar. Ok, não tem problema. Estou utilizando como exemplo para que você compreenda o poder da autenticidade. E é tão verdade isso, que provavelmente eu devo perder alguns seguidores, alguma coisa do tipo, por conta do meu posicionamento a respeito dessa temática. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você perca alguns seguidores, mas que também você ganhe muitos seguidores por ser autêntico, ser quem você é, falar aquilo que você acredita, fugir muitas vezes de conteúdos exclusivamente técnicos da medicina e abordar temas os quais pedem que você se posicione, independente do que as pessoas vão achar, independente dos resultados, né, que as pessoas esperam que você traga. Ou seja, sem um planejamentozinho prévio, sem uma estratégiazinha montada, sem raiva, né, muitas vezes, de sair de um plano pré-programado. Então, se tem algo que o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nos ensinou sobre marketing, principalmente, no caso, né, para vocês, sobre marketing médico, é que o principal fator de diferenciação no mercado médico para o mercado médico atual se chama autenticidade. Portanto, sejam autênticos, sejam vocês mesmos, do jeito que vocês são. Organizar uma outra coisa, trocar uma outra palavra, ser comedido em determinados momentos, é bom, é interessante, é inteligente. O que não pode é vocês quererem produzir conteúdos nas redes sociais sempre com um planejamento pronto, um passo a passo. Isso não é legal. É isso que vai te diferenciar. É você se permitir ser autêntico, é você improvisar muitas vezes. Isso faz com que você se torne mais humano, faz com que as pessoas te vejam como sendo alguém familiar a elas. E esse foi o grande aprendizado que ele trouxe nessa entrevista de 5 horas, não só para mim, mas também para você que produz, que é um produtor de conteúdo médico dentro do YouTube, do Instagram ou de outra rede social. Então, se você curtiu esse vídeo, coloca aqui embaixo o joinha, lembra de ativar o sininho, tá certo? Lembra de ativar o sininho para você ser lembrado de todos os vídeos que nós produzimos aqui no canal, beleza? E se você ainda não me segue no Instagram, logo abaixo tem um link do meu Instagram e me segue lá, beleza? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Até mais!